Para todos aqueles que, assim como eu, são nostálgicos de Os Estranhos, do Brian Bertino, aquele filme de slasher de 2008, intenso, firme, eficaz e super simples, mas muito malvado e extremamente perturbador também, eu tenho uma péssima notícia para vocês, uma péssima mesmo, porque eu sei que muita gente aguardava muito uma sequência daquele filme e ganhamos uma sequência, né, na verdade, que foi Os Estranhos Caçada Noturna, que é um filme que eu particularmente gosto bem, eu até comentei sobre ele na época, né, uma sequência bastante tardia e sim uma ligação direta, né, com a história dos dois protagonistas do primeiro filme. Só que aí, de repente, tivemos a notícia que parecia promissora de que a Lionsgate havia comprado os direitos para fazer uma nova trilogia, né? Quer dizer, usar essa marca dos Estranhos para fazer um reboot. Enfim, parecia promissor porque sim, eu gosto desses três mascarados, eu acho que dá para explorar bastante coisa a partir disso, mesmo que seja uma ideia muito básica, e o Caçada Noturna já demonstrou que tem como você ser fiel ao conceito e expandir para novas possibilidades, tanto formais como narrativas e atmosféricas. É isso que eu acho bacana no Caçada Noturna. Aqui nos Estranhos capítulo 1, no entanto, não acontece nada disso. Não acontece nem o que poderia, por exemplo, ser uma decisão equivocada, mas pelo menos seria uma decisão, que é a exploração de uma mitologia a partir desses três personagens, que é você dar elementos para os espectadores pensarem, tá, gostando ou não, isso daqui, vamos ver aonde isso daqui vai dar nos próximos filmes. Esse filme aqui, Os Estranhos capítulo 1, que é dirigido pelo Renny Harlin, que também comandou sequências como Duro de Matar 2, A Hora do Pesadelo 4, O Exorcista ao Início, quer dizer, só coisa boa para dizer o contrário, né? É um absoluto nada de terror e chega muito perto de ser uma paródia feita para televisão. E eu só não digo que é de fato uma paródia, porque uma paródia presume-se também uma certa diversão, uma brincadeira, e isso daqui está bem longe de ser divertido. Antes de entrar em mais detalhes sobre o filme, eu vou lembrar você que ainda não fez isso, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, não se esqueça também de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o canal para outras pessoas. E lógico, também deixa o sininho que tem aqui embaixo sempre ativado, porque só assim você vai receber notificações quando a gente postar vídeos novos aqui. E lógico, se você quiser me acompanhar em outros comentários que eu estou fazendo sobre cinema, você pode me seguir nas redes sociais, especialmente no Twitter e no Letterboxd, em que eu estou sempre fazendo comentários sobre lançamentos, sobre outras coisas do mundo do cinema. Eu realmente tinha alguma expectativa, alguma esperança de que Os Estranhos capítulo 1, como eu falei, pelo menos instigasse alguma coisa, pelo menos trouxesse alguma ideia, por pior que fosse, para que a gente discutisse, como aconteceu, por exemplo, no caso do Exorcista, o Devoto, que eu acho uma catástrofe quase que absoluta, eu acho que praticamente nada funciona naquele filme, mas eu vejo pelo menos ideias ali que não são nem de longe bem desenvolvidas, mas que são riscos, tanto no sentido de trazer personagens canônicos, quanto no sentido de jogar esses personagens fora, quanto no sentido, por exemplo, de você lidar com duas possessões, como de você pegar mitologias de diferentes filmes e trabalhar elas naquela salada. Em suma, não funciona, mas pelo menos existe material ali para a gente debater as escolhas e até para algumas pessoas gostarem e defenderem, como eu já vi até alguns críticos que eu respeito fazerem. No caso de Os Estranhos, capítulo 1, não existe absolutamente nada dentro do filme, não existe uma ideia visual narrativa sequer. Ele parte da mesma premissa, praticamente, do filme de 2008, a diferença é que ali você tinha um casal que estava passando por uma crise momentânea, quando o namorado pedia a namorada em casamento e ela dizia que ainda não estava pronta, então o filme começava num climão, ou seja, ele já... Enquanto esse daqui é o oposto, esse daqui, nesse sentido, é o oposto, pelo menos. O casal, que é um elenco assim, jovem e bem pouco expressivo comparado a Liv Tyler e Scott Speedman, que são atores eram mais tarimbados à época e tinham também uma carga dramática maior, sabiam passar de uma maneira mais verossímil a tensão e o pânico, né, e o terror psicológico de estar passando por aquela situação. Aqui esses dois estão nos 5 anos aniversário de 5 anos do namoro deles, estão viajando pelo país, param num vilarejo, e aí onde, para ser justo com o filme, eu senti um lampejo de ideia, eu senti aquele ensaio de que o filme vai fazer alguma coisa com aquilo. No caso eu estou falando da reação dos locais, dos caipiras, né, à chegada desses novinhos da cidade. Então existe um climinha estabelecido ali numa cena, por exemplo, na lanchonete, que dá a entender que em algum momento, nesse filme ou nos próximos, eles vão explorar um pouco mais dessa comunidade. Não que isso seja uma grande ideia, nem de longe, não que seja tratado de uma maneira particularmente inquietante, mas pelo menos está ali plantada alguma semente, por mais
pobre, por assim dizer, que essa semente seja. No momento que o filme vai para a cabana, no caso para um Airbnb, onde esses personagens vão ter que ficar porque o carro deles quebra, o filme vai ladeira abaixo. Mas assim, ladeira abaixo mesmo. Não é nem uma ladeira abaixo cheia de percalços, cheia de cenas absurdas e memoravelmente toscas, que tornariam talvez a experiência mais interessante. Tem vários filmes péssimos desse gênero e de outros que a gente lembra de determinadas cenas justamente porque elas são muito ruins, são porcamente filmadas, porcamente iluminadas e tudo mais. Não é o caso aqui. Curiosamente, esse Os Estranhos capítulo 1 é suficientemente bem produzido. Ele tem um orçamento baixo da média desse tipo de filme, mas ele tem uma produção considerável, mesmo porque os 3 filmes foram filmados em conjunto, então ele precisou ter uma produção do ponto de vista de execução bastante planejado. Mas do ponto de vista estrutural e do ponto de vista narrativo, do ponto de vista inclusive visual, ele não tem ideia nenhuma. O Renny Harlin é um diretor profundamente limitado. Se você assiste o próprio O Mistério da Passagem da Morte, que é um found footage que ele fez uns anos atrás, você vê como ele não tem inspiração para criar clima. Aquele é um found footage, por exemplo, em que praticamente nada acontecia na maior parte do filme, e quando as coisas começavam a acontecer, elas aconteciam de um jeito assim completamente atropelado, sem nenhum senso de antecipação, sem nenhum suspense, sem nenhum terror psicológico. Aqui, como ele não tem o que fazer, como o roteiro do filme é inexistente, como a premissa é basicamente repetir tudo o que foi feito no primeiro filme, só que com menos criatividade, com menos elementos, inclusive, em cena, o que ele faz é ficar usando todos aqueles truques que todo mundo que assistiu 10, 15 filmes de terror na vida, especialmente de slasher, já viu antes. Todo mundo já viu a cena em que o personagem está tomando banho e aparece alguém atrás, e aí depois esse personagem não está mais. Todo mundo já viu a cena em que um personagem está de costas, aparece alguém atrás, através do espelho a gente vê e depois essa pessoa desaparece. O filme faz isso o tempo inteiro, durante muitos e muitos minutos mesmo, em que nada propriamente intenso acontece, e o detalhe é que a gente, o espectador que está chegando aqui nos Estranhos, presume-se que já viu Os Estranhos de 2008, porque o que ele faz é uma série de pequenas referências também, como se ele quisesse brincar com as suas expectativas. Mas não existe expectativa nenhuma a ser criada aqui. Aliás, eu já acho, para deixar bem claro, já acho meio bizarro você achar que Os Estranhos é um filme canônico e importante o suficiente para a história do gênero, para você refazer os passos dele, assim. Até parece que a fanbase do filme é grande o suficiente para as pessoas ficarem esperando o momento em que um personagem vai matar fulaninho por engano, em que um personagem vai pegar a arma no celeiro, em que vai aparecer aquele carro antológico do filme. Gente, eu não sei se isso aqui foi feito por alguém que ama muito aquele filme e que acha realmente que precisa ser feita essa série de pequenas homenagens, um filme que, repito, é de 2008, e que, eu gosto muito do filme, a questão não é essa, mas ele não tem esse peso todo na história do gênero, né? Ou por alguém que detesta profundamente e queria matar esse plano de trilogia desde o começo, porque a sensação que dá é que o pessoal tá fazendo isso daqui nas coxas, entendeu? A criação de atmosfera é nula, porque a gente já viu isso antes, a gente já viu isso sendo feito. Essa brincadeirinha de andar pela casa, por trás e parará, a gente já viu isso no primeiro filme. O que é bacana no Caçador Noturno é justamente que ele subverte essa lógica de fazer um home invasion e leva a história para a rua, leva a coisa ali para um parque de trailers, né, e consegue trabalhar a partir de uma lógica de slasher oitentista mesmo. Então lida com outros apelos, um apelo um pouco mais direto, um pouco mais frontal e mais dinâmico também. Tem aquela cena da piscina, por exemplo, que é maravilhosa no Caçada Noturna. Aqui não tem nenhuma cena que chegue perto daquela cena da piscina. Aliás, não tem nenhuma cena que chegue perto de nada, porque não tem um momento sequer em Os Estranhos capítulo 1 que você sinta surgir na tela algum senso verdadeiro de perigo, alguma ideia visual ou narrativa. Não tem nada, mal tem o que se comentar aqui nesse filme. Não acontece uma coisa marcante o suficiente para você dizer isso vai render para uma trilogia, isso daqui vai ter um gancho mais para frente, nada. Né? Tirado esse começo, tirado essa contextualização, o filme é um completo nada, e mesmo o gancho que ele dá para a continuação é um gancho menos gancho do que os filmes anteriores. Até Os Estranhos de 2008 e Os Estranhos Caçada Noturna, que não tinham planos de ser iniciais de uma trilogia, eram filmes que estabeleciam melhor uma possível mitologia do que esse filme aqui da nova trilogia do Renny Harlin. Eu não esperava realmente dizer isso, por pior que o filme pudesse ser, mas pra mim até aqui é a pior coisa que eu vi em 2024 nos cinemas. E vai ser difícil superar.